A verdadeira proximidade não ocorre no contato físico entre os corpos, mas sim no instante em que duas realidades autênticas finalmente deixam de se ocultar mutuamente. Segundo Carl Jung, permitam-me iniciar com uma realidade não verbalizada que inúmeras mulheres acima de 45 anos jamais receberam como informação. A cognição masculina não se simplifica ao longo do momento amoroso. Ela se aprimora, torna-se mais perceptiva e surpreendentemente sensível. Naquele instante de proximidade, quando o universo se reduz à respiração, ao toque epidérmico e à aproximação, ele não está meramente reagindo à forma física dela. Está interpretando sua energia, sua essência, os aspectos fundamentais que ela permite e as barreiras que mantém protegidas. Os homens captam muito, além do que alguma vez confessariam. Não por estarem te analisando conscientemente, mas porque o momento amoroso converte seu inconsciente numa espécie de receptor emocional. Ele registra absolutamente tudo. Carl Jung escreveu que o encontro entre duas psiques assemelha-se ao contato entre duas composições químicas. Quando há alguma reação, ambas sofrem transformação. A intimidade representa exatamente essa dinâmica. O espaço onde o homem observa para além da personalidade externa, para além da camada superficial e adentra algo mais substancial. E aquilo que ele capta sobre você, nesses instantes, modifica a maneira como te compreende, deposita confiança em você, te ama e, inclusive, a forma como se relaciona consigo próprio. No material de hoje vamos examinar 6 aspectos que os homens silenciosamente detectam durante a intimidade e a razão pela qual cada um deles molda a realidade emocional que ele constrói sobre você. Esses conceitos derivam da psicologia junguiana, dos arquétipos inconscientes e das dinâmicas invisíveis da atração. Se permanecer até o encerramento, compreenderá como cada um desses indicadores reflete algo maior acerca da conexão, do autoconhecimento e da jornada rumo à individuação. Se isso já produz ressonância em você, aproveite para deixar seu like no vídeo e se inscrever no meu canal Mudança Mental Junguiana. Seu suporte auxilia essa comunidade a expandir com honestidade, profundidade e receptividade. Agora vamos iniciar. 1. Sua autoconfiança. O que possui relevância para o homem, naqueles momentos de proximidade, não é a configuração corporal dela, mas a energia que transporta. Os homens conseguem detectar a insegurança imediatamente. A presença e a espontaneidade são infinitamente mais atraentes que qualquer tentativa de aparentar perfeição. A confiança não é ruidosa, não é teatralização. É a forma silenciosa como você habita sua própria pele, como alguém que estabeleceu paz com sua própria narrativa. Certa vez, dialoguei com um homem ao final dos 50 anos que disse algo memorável. Ele me relatou: quando ela está confortável em sua própria essência, meu sistema nervoso completo se pacifica. A companheira dele não possuía a aparência de modelo. Tinha marcas, linhas etárias e transformações naturais que acompanham a experiência existencial. Porém, quando ela se relaxava, respirava e permitia que o momento transcorresse naturalmente, ele se sentiu seguro o bastante para se abrir emocionalmente. Quando ela ficava tensa, ocultava o abdômen ou se desculpava pela aparência física, ele instantaneamente sentiu a alteração, não porque a julgava, mas porque a incerteza dela sobre si mesma gerava distanciamento. Carl Jung explicou que todos carregamos uma persona, a máscara que exibimos ao mundo. Durante a intimidade, essa máscara se desfaz. O inconsciente se expressa através de pequenos gestos, a maneira como você existe, como recebe o toque sem se retrair, a forma como se permite ser observada. O homem percebe isso porque revela algo mais profundo sobre o relacionamento dela com sua própria sombra.
Jung ensinou que a sombra abriga todas as partes de nós que rejeitamos. Quando uma mulher julga seu corpo, se diminui ou se esconde de forma natural, está em conflito com sua sombra. Quando se abraça, se torna completa, e essa integralidade é profundamente magnética. Se a confiança está comprometida, o homem sente não como crítica a você, mas como um vazio emocional silencioso. Percebe que você não está totalmente presente com ele. Você pode intensificar o esforço ou pode se afastar. Fica inseguro se está fazendo algo errado. Mas quando a mulher se mantém em seu próprio valor, sem tentar impressionar ou performar, ativa o arquétipo mais profundo dentro dele. Ela se torna a encarnação da amante, não através da aparência, mas através da presença. O risco de ignorar essa verdade é sutil, mas real. Se você carrega insegurança para a intimidade, pode, sem intenção, criar distância emocional onde a conexão deveria se aprofundar. Mas quando permite que a confiança respire, convida o homem a te encontrar com sua própria vulnerabilidade. E dessa fundação de presença, outra coisa começa a se revelar. O que nos conduz à segunda coisa, que os homens percebem frequentemente sem perceber. 2. Sua responsividade. A responsividade é uma das coisas mais profundas que o homem percebe durante o ato de amar, frequentemente sem nunca expressar em palavras. Ele não está apenas prestando atenção aos movimentos ou sons dela. Está sentindo se você está emocionalmente presente com ele, se está encontrando ele não apenas fisicamente, mas com coração, respiração, atenção. Reações genuínas são confirmações de que você também o deseja. E essa verdade simples desperta algo ancestral dentro dele. Dispara hormônios de conexão como a oxitocina, mas mais importante, acalma a parte dele que anseia se sentir aceito. Certa vez trabalhei com um casal no início dos 60 anos. O marido confessou que o momento em que se sentiu mais conectado com a esposa não foi quando as coisas eram apaixonadas ou perfeitas, mas quando ela sussurrou sim suavemente para ele. Não uma performance dramática, não algo ensaiado, mas uma resposta real e silenciosa do corpo e alma dela. Ele disse: "Quando ela responde para mim, mesmo gentilmente, sinto que importo novamente." Para muitos homens, a responsividade não é sobre excitação, é sobre se sentir emocionalmente recebido. Carl Jung acreditava que a intimidade revelava camadas sob a persona. Durante o ato de amar, o homem está instintivamente escaneando o campo emocional entre vocês. Ele sente abertura, relutância, hesitação, excitação. A responsividade é sinal de alinhamento psíquico. Na psicologia junguiana, esse é o momento quando dois campos inconscientes se encontram e o chamado transferência de afeto acontece. Os sinais emocionais dela influenciam o estado emocional dele instantaneamente. Se você se retrai emocionalmente, mesmo que o corpo permaneça presente, ele sente como um tipo de silêncio energético. Jung falou sobre isso como a sombra entrando no espaço. A sombra carrega vergonha, medo e feridas não ditas. Quando a mulher é incapaz de responder, muitas vezes significa que a sombra está mais alta que o momento presente. Pode estar preocupada com a aparência, distraída por memórias antigas ou se sentindo indigna de desejo. Mas quando a mulher se permite responder honestamente, seja com gemidos, prazer, respiração ou palavras simples, se torna o que Jung chamou de eu integrado. O mundo interior dela se alinha com a expressão externa. Isso cria uma intimidade que não é apenas física, mas arquetípica. Ela encarna o arquétipo da amante na forma mais pura, aberta, receptiva, sintonizada com a conexão. O risco de ignorar essa verdade é que o homem pode interpretar o silêncio emocional como indiferença.
Pode sentir que é o único dando, o único alcançando, o único carregando o momento. Com o tempo, recua para dentro de si. Fica hesitante, inseguro, até com medo de se conectar. Mas a responsividade, mesmo em formas gentis e sutis, o tranquiliza de que ele é escolhido e emocionalmente seguro. Quando você responde, não está performando, está participando, está dizendo, estou aqui também. E essa verdade simples tem poder de mudar tudo. E você acredita que a responsividade emocional é mais importante que a técnica física durante a intimidade? 3. Sua vulnerabilidade. O homem percebe a vulnerabilidade dela muito antes de compreender. A vulnerabilidade não é fraqueza, é a forma sutil, como a guarda emocional sobe ou desce. Durante o ato de amar, o sistema nervoso dela fala mais alto que palavras. O calor, o afeto e a abertura sinalizam que confiam nele. E essa confiança relaxa a estrutura psicológica inteira dele. Quando a mulher se permite ser emocionalmente aberta, o corpo do homem muda de performance para a presença. Não sente mais que deve provar nada, simplesmente se conecta. Carl Jung acreditava que a vulnerabilidade é portal para o eu. O momento em que alguém permite que a verdade interior seja vista, a persona se dissolve e a psique autêntica se apresenta. Na linguagem junguiana, a vulnerabilidade é ponto de encontro entre consciência e sombra. Baixar a guarda é permitir que tanto luz quanto escuridão sejam visíveis sem medo. O homem sente isso imediatamente. A abertura emocional convida o próprio inconsciente dele a se engajar, criando o que Jung chamou de função-sentimento, a ponte que une duas pessoas além da fisicalidade. Outras teorias psicológicas espelham esse entendimento. A pesquisa de apego de John Bowlby mostra que a vulnerabilidade ativa respostas emocionais de vínculo seguro no cérebro do parceiro. Sue Johnson, fundadora da terapia focada em emoções, explica que quando o parceiro se expõe, sinceramente, o outro entra em estado regulado, produzindo oxitocina e baixando impulsos defensivos. O trabalho moderno de Brené Brown confirma que a vulnerabilidade é núcleo de intimidade, pertencimento e confiança, não acessório. Quando a mulher esconde a vulnerabilidade, o homem sente uma barreira emocional sutil. Pode não conseguir articular, mas sente falta de profundidade, um convite ausente para o mundo interior dela. O corpo fica presente, mas o campo emocional permanece distante. Jung alertou que essa divisão entre eu interior e exterior cria tensão psíquica. O relacionamento se torna uma dança de gestos sem união psicológica verdadeira. Mas quando a vulnerabilidade flui naturalmente, algo nele se acalma. A guarda baixa, a respiração desacelera, a presença emocional aumenta. Ele se sente escolhido, confiável e permitido. E essa experiência muda não apenas como vê você, mas como vê a si mesmo na presença dela. E daqui, avançamos para algo ainda mais escondido, algo que quase ninguém percebe, que o homem nota no espaço silencioso entre duas respirações. 4. Sua presença. Existe uma dor silenciosa que muitas mulheres conhecem bem demais. O momento quando está deitada ao lado de alguém, dando o corpo, mas a mente parece a quilômetros de distância. E mesmo que não diga nada, ele sente. O homem consegue sentir a distância emocional com uma precisão que surpreende até ele mesmo. Impossível compreender a razão. Talvez não consiga captar o fardo que sustenta, porém percebe a transformação. O modo como o respirar se altera, o jeito como a concentração falha, a maneira como a alma se retrai. E para ele, essa falta dói mais profundamente do que qualquer ausência de habilidade ou fervor. Estar presente não se refere à intensidade,
Não se trata de fazer além, significa estar aqui inteiramente, sinceramente, sem permitir que temores passados ou reflexões dispersas furtem o instante. Para o homem, a presença feminina representa uma âncora emocional potente. Quando ela é autêntica com ele, sente-se reconhecido, confirmado e emocionalmente protegido. Não é meramente conforto, é a afirmação de que tem importância para ela, que é selecionado naquele preciso instante. E é nesse ponto que a ligação mais profunda se inicia. Carl Jung defendeu que a presença genuína emerge do self, não da máscara social. Quando a pessoa adota gentilezas ensaiadas, sorrisos artificiais, gestos praticados, checklist mental, a intimidade se transforma em algo automático. Porém, quando o self se manifesta, algo se transforma. Você se torna completo, a energia se harmoniza. O campo emocional dela se une ao dele, no que Jung denominou como fusão psíquica, instante em que dois universos internos momentaneamente se sincronizam. Homens e mulheres vivenciam a presença de formas distintas, e essa diferença gera conflito. Mulheres habitualmente carregam recordações emocionais, obrigações e consciência relacional simultaneamente. Suas mentes transitam entre passado, presente e possibilidades. Homens, ao contrário, concentram o foco, ambos numa condição próxima ao estado de fluxo de Csikszentmihalyi, durante a intimidade, um ponto único de concentração emocional e corporal. Por essa razão, o menor momento de desatenção dela surge amplificado na psique masculina. Ele sente como perda, ainda que não saiba explicar o motivo. A psicologia do apego sustenta esse contraste. Mulheres habitualmente necessitam de ligação emocional como base para a proximidade corporal. Homens frequentemente descobrem o encontro emocional mediante a proximidade física. A presença é a ponte entre essas duas realidades. Quando a presença dela é intensa, ele se sente estimado. Quando a mente dela divaga, ele se sente rejeitado. Com o tempo, a ausência de presença pode gerar uma ruptura silenciosa. Ele pode se retrair emocionalmente, pode duvidar do próprio valor, pode sentir-se isolado mesmo abraçando-a. Mas quando ela retorna ao momento com respiração, com contato com consciência, convida-o de volta para a conexão que parece verdadeira, sólida e segura. A presença é o presente mais íntimo que se pode oferecer. Não requer beleza, não requer perfeição, apenas autenticidade. Você considera que presença emocional é mais importante para os homens ou para as mulheres durante a intimidade? E, em quinto lugar, sua leveza. Existe algo profundamente cativante sobre a mulher, que traz leveza para a intimidade. Risada suave, toque espontâneo, momento de provocação gentil. Essas pequenas manifestações carregam mais potência do que a maioria compreende. Para o homem, leveza é indicativo de que o momento é real e vivo, não ensaiado ou forçado. Comunica ao sistema nervoso dele que ela se sente protegida com ele. E quando o homem sente essa segurança, seu universo emocional inteiro começa a se expandir. Carl Jung acreditava que a psique não deveria permanecer rígida. Discutia a saúde psicológica como a habilidade de transitar livremente entre diferentes estados internos. Leveza é um desses estados. É o arquétipo da criança se manifestando. A parte dentro de nós que é curiosa, alegre e desarmada. Quando a mulher traz leveza para a intimidade, desperta esse arquétipo, não apenas nela, mas nele. Subitamente, a pressão para executar se dissolve. O que permanece são dois seres humanos se conectando sem armaduras. Em termos junguianos, leveza quebra o domínio da persona. A persona quer aparentar perfeição, quer dominar o momento, quer impressionar. Mas quando você ri
quando relaxa, quando permite que algo imperfeito ocorra e responde com acolhimento em vez de tensão, a persona se suaviza, o self se revela. Leveza é evidência de que não está aprisionada na mente, está vivendo através do coração. A psicologia moderna sustenta essa ideia também. Estudos sobre conexão emocional demonstram que leveza reduz cortisol, hormônio do estresse, e eleva oxitocina, hormônio da proximidade. Casais que riem juntos durante a intimidade desenvolvem resiliência emocional mais forte. A conexão deles não depende da performance, mas da presença e confiança. Pesquisadores em ciência de relacionamentos frequentemente descrevem a leveza como um indicador de compatibilidade duradoura. Mostra adaptabilidade, inteligência emocional e disposição para cocriar alegria. Homens respondem a isso de forma muito particular. A psicologia masculina tende a carregar senso de responsabilidade e pressão. Homens muitas vezes sentem que deveriam proteger, satisfazer, liderar, executar e sustentar tudo junto. A leveza da mulher age como válvula de escape. Comunica a ele que não precisa ser perfeito, só precisa estar presente. Isso transforma seu sistema nervoso de tensão para acolhimento, de autoconsciência para conexão. Mas quando a leveza está ausente, algo sutil se perde. A energia fica séria, pesada, cautelosa. O homem pode interpretar isso como distância emocional, mesmo que não seja a intenção dela. Sem leveza, a intimidade se torna esforço em vez de experiência. Com o tempo, o estresse se acumula e a conexão pode começar a parecer mecânica em vez de viva. Leveza não significa agir de forma juvenil, significa permanecer emocionalmente flexível, permitir-se aproveitar o momento sem analisar, permitir que humor, brincadeira e espontaneidade entrem no espaço. E quando a mulher faz isso, cria a atmosfera onde o amor pode respirar em vez de sufocar. Daqui, avançamos para algo ainda mais profundo. Algo que os homens relatam que admitem perceber, mas que transforma como veem a mulher ao lado deles. 6. Seu pós-cuidado. Se existe momento que revela tudo sem palavras, é o momento depois da intimidade. O pós-cuidado dela, a forma como se comporta no espaço silencioso após, diz ao homem mais sobre sua verdade emocional que a experiência inteira que veio antes. Proximidade física, inclinar-se para ele, tocar seu peito, descansar a cabeça perto dele, até a quietude simples, tudo sussurra a mesma mensagem. Importou. Não estava apenas participando de um ato físico, estava me conectando a um homem. É comunicação potente de que ele não estava sozinho no momento. Carl Jung acreditava que toda experiência emocional intensa exige integração. Ensinou que a psique não está completa, a menos que o que acontece no corpo também seja processado na alma. O pós-cuidado é esse momento de integração. O físico aconteceu. Agora, o significado emocional deve se assentar. Quando você oferece afeto, presença, calor ou até silêncio simples com conexão, ajuda a psique dele a alinhar a experiência com confiança e intimidade. Sinaliza que o self, a parte mais profunda de você, permanece conectado mesmo depois que a intensidade passou. Mas quando o pós-cuidado está ausente, uma mensagem psicológica muito diferente é enviada. Se levantar rapidamente, virar as costas, verificar o celular ou correr para a rotina cria uma quebra súbita no campo emocional. Para o homem, isso pode parecer que a experiência foi puramente física. Ele pode experimentar queda de oxitocina e aumento de incerteza. Jung descreveu isso como fragmentação do momento onde o inconsciente se sente convidado e então abruptamente dispensado. Deixa-o perturbado, mesmo que não diga nada. Alguns psicólogos modernos desafiam o peso que Jung coloca na integração pós-intimidade.
Behavioristas argumentam que nem todos precisam de proximidade emocional depois e que diferenças individuais são mais importantes que significado simbólico. Alegam que o pós-cuidado é culturalmente motivado e não uma necessidade psicológica universal. Psicólogos cognitivos acrescentam que a interpretação interna importa mais que gestos externos. Se ambos os parceiros entendem o significado diferentemente, o comportamento externo pode não refletir a verdade interior. Mas a teoria do apego oferece um contraponto que se alinha muito com a perspectiva de Jung. Pesquisadores como Sue Johnson, Amir Levine e Helen Fisher mostram que a oxitocina alcança o pico depois da intimidade física, criando uma janela natural para vínculo emocional. Quando essa janela é recebida com proximidade, o relacionamento se aprofunda. Quando é recebida com distância, o vínculo enfraquece. Embora as abordagens difiram, a maioria das descobertas convergem em uma verdade simples. O pós-cuidado molda o significado, ou repara, tranquiliza, e conecta ou confunde, distancia e fratura. Para os homens, esse momento carrega peso específico. Durante a intimidade está fisicamente focado, mas emocionalmente terno. As defesas estão baixas. O coração é mais acessível que em quase qualquer outro momento. O pós-cuidado diz a ele se a abertura dele foi segura. Um pequeno toque, uma palavra suave, uma quietude gentil. Esses atos simples dizem a ele que é valorizado além do momento. Ao chegarmos ao final dessa jornada, quero deixá-lo com uma reflexão silenciosa. Intimidade nunca é apenas física, é um espelho. Mostra não apenas como amamos o outro, mas como nos relacionamos com o próprio mundo interior. Através dessas 6 coisas que os homens percebem, começamos a entender algo mais profundo, algo que Jung dedicou a vida inteira para explorar. A intimidade revela o inconsciente, mostra a sombra, os medos, o anseio por segurança, o desejo de ser visto, a necessidade de conexão e as histórias ocultas que carregamos para o momento sem perceber. Carl Jung acreditava que o caminho para a integridade é o caminho da individuação, onde permitimos que tanto a sombra quanto a luz existam sem vergonha. Na intimidade, isso significa permitir-se estar presente, responsivo, leve, vulnerável e honesto. Significa permitir que as partes mais profundas da psique participem em vez de se esconder atrás da performance ou do medo. Quando 2 pessoas se encontram nesse nível, não apenas tocam uma a outra, transformam uma a outra. Se qualquer um desses insights ressoou com você, convido você a deixar um like neste vídeo e se inscrever no canal. Seu apoio permite que continuemos criando espaço para reflexão, profundidade e compreensão emocional. Adoraria ouvir de você nos comentários. Qual dos insights junguianos de hoje tocou algo em você? O que fez você pensar diferente sobre a forma como conexão e intimidade funcionam? E se sente que esse vídeo poderia ajudar alguém que se importa, sinta-se livre para compartilhar. Você nunca sabe quem pode precisar de uma compreensão mais profunda sobre o amor, psicologia e a verdade emocional que vive sob a intimidade. Obrigado por estar aqui, por ouvir com o coração aberto e por embarcar nessa exploração.